a igreja real. Sim, nós falamos também uma outra atitude: ao invés de criticar, ajude. É muito fácil ver alguém trabalhando na obra de Deus, se esforçando, pagando um preço, e a gente simplesmente criticar. É muito mais fácil. Mas gente, se nós queremos proteger a comunidade, ao invés de criticar, diga assim: eu devo, diga bem forte, ajudar. Amém? Estender a mão. Uma outra atitude que nós falamos: evite as fofocas dentro da igreja, né? Evite falar mal dos pastores, da liderança, dos irmãos. Nós falamos que fofoca é transmitir informações quando você não é parte nem do problema e nem da solução. Em outras palavras, se não tem a ver contigo, não te mete, meu irmão. Não é verdade? Não é verdade? Então, fofoca é transmitir informações quando eu não tenho nada a ver nem com o problema e nem com a solução. Falamos sobre conflitos que acontecem na igreja, conflitos que acontecem entre os irmãos, e ensinamos aos irmãos que você ser uma pessoa cristã e madura, você não precisa levar o problema para o pastor, você não precisa levar o problema para o líder, você mesmo pode procurar aquele irmão, só vocês dois, e conversar, e abrir o coração, e ter perdão, e consertar a situação, e viver em paz, em nome de Jesus. Resolver os conflitos. E por último nós terminamos falando: ajude o seu pastor e a sua liderança. Seja alguém que estende a mão, seja alguém que tem uma posição de estender a sua mão. Comunidade, vida e propósito. Será que nós entendemos qual é o propósito da igreja? Será que eu entendo qual é o propósito da minha vida? E eu entendo qual é o propósito da minha vida entrelaçada com a igreja? E o propósito da igreja entrelaçada com a minha vida? Nas últimas palavras do nosso Senhor Jesus, Ele deixou claro qual é o propósito da igreja. Ele deixou claro qual é o propósito da comunidade e qual é o propósito de cada um que foi chamado por Jesus. E eu falava hoje de manhã, e eu digo a você que está em casa, meu irmão, você não tropeçou na rua e caiu aqui dentro, não. Se você está aqui, foi porque Deus te chamou e Ele tem propósito para você nessa igreja. Você que está assistindo, que é membro desta igreja, talvez hoje você está impossibilitado de estar presente, mas se você é parte dessa família, Deus tem propósito para você nessa casa. Se tem alguém que por acaso parou e por curiosidade está assistindo, Deus está te chamando nessa noite. Irmãos, lá em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, Jesus ele deixa muito claro, e ele diz assim: portanto, ele diz: ide. Qual é o propósito? Façam discípulos de todas as nações. A igreja tem o chamado de fazer discípulos para o Senhor Jesus, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. A igreja tem o propósito de fazer discípulos. A igreja tem o propósito de batizar nas águas. E falando em batismo nas águas, para você que está aqui, para você que está em casa, em novembro. Eu sei que o pastor Gladson, quarta-feira, fez o apelo para o batismo nas águas. Quantos tomaram a decisão quarta? 6 pessoas.
E sabe o que eu estou falando, pastor Gladson? Que nós, em novembro, não vamos fazer um batismo. Eu já estou mudando a expressão. Nós vamos fazer um mega batismo. Quantos concordam no Espírito comigo? Levanta a tua mão e profetiza, diga em novembro. Diga nós vamos. Diga fazer um mega batismo. E eu creio que vai estar pessoas da tua casa. Vai ter gente lá de Jaguaruna. Em nome de Jesus. E eu tenho profetizado que no meio de uma pandemia, com tristeza que a gente diz, eu ouvi falar de muitas igrejas que fecharam. Mas eu estou profetizando nesse altar que em meio à pandemia, até o final deste ano, nós vamos abrir mais uma igreja. Porque nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. Meu irmão, pega essa unção aí na tua vida em nome de Jesus. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Continua, ensinando-os. Esse é o nosso chamado. Esse é o chamado da igreja, a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Se alguém crer, receba. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós precisamos responder aos 3 vindes. Diga comigo bem forte, responder aos 3 vinde. Mas quais são esses 3 vinde, pastor? O primeiro está em Mateus capítulo 11, versículo 28. Jesus disse: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você está cansado, sobrecarregado do mundo, sobrecarregado do pecado, sobrecarregado do fardo, da tristeza, da depressão? Jesus está dizendo para você, Jesus está dizendo para você que está em casa me assistindo: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu tenho um alívio para a tua vida. Quem já respondeu ao primeiro vinde? Quem já entregou sua vida para Jesus? Quem já confirmou isso nas águas do batismo? Quem não é batizado quer confirmar em novembro aí, dá um glória a Deus. Ah, irmã, glória a Deus. Vai batizar, irmã vai batizar em novembro. Glória a Deus. Você que está em casa, nos acompanhe. 2 irmãos aqui tomaram a decisão pelo batismo nas águas. Talvez já tivessem quarta-feira. Mas você está em casa me assistindo, mais alguém? Talvez 3, Deus abençoe em nome de Jesus. Mas alguém quer tomar a decisão? Se você está em casa me assistindo, quer tomar a sua decisão pelo batismo nas águas, anote aí embaixo: eu quero descer as águas do santo batismo. Fica de olho aí, meu querido, se alguém colocar, nos avisa aqui. O primeiro vinde é: vinde todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. O segundo vinde está em Lucas capítulo 5, versículo 10. E ele disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Depois que você corresponde ao primeiro vinde, de entregar a sua vida para Jesus, vem o segundo. E o segundo, ele está te falando: eu te trouxe, e agora você vai trazer outros. Vinde após mim, fala da nossa responsabilidade de se tornar ganhadores de almas. Fala da nossa responsabilidade de alcançar outros para Jesus, de alcançar outros para Cristo. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Fala, meu irmão, da nossa responsabilidade de se envolver na obra de Deus, de ser um voluntário nessa obra, de estender a mão, de estar junto, de pegar junto, de construir o reino de Deus sobre essa terra.
Você já respondeu ao segundo vinde? Se você não respondeu, hoje é a noite para você se levantar. Eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor Deus. Sabe qual é o terceiro vinde? Está lá em Lucas capítulo 14, versículo 17. Ele: vinde às bodas, porque já está tudo preparado. O terceiro vinde é para aquele que já entregou sua vida para Jesus. É para aquele que tem um compromisso com Jesus, e um dia Jesus virá para nos buscar. O arrebatamento da igreja é certa. Os sinais estão aí para todo mundo ver. As trombetas vão tocar e eu quero ouvir: vinde para a festa, vinde para as bodas, porque já está tudo preparado. Você quer ouvir esse terceiro vinde na tua vida? Ande com Jesus. Entrega a tua vida para Jesus. Tem um compromisso real e verdadeiro com Ele. Os três vinde: comunidade, vida e propósito. É entender exatamente o chamado da igreja. É entender exatamente o meu chamado na igreja. É ser fiel, mas também ser frutífero. Escute isso, repete comigo, diga bem forte. Você que está em casa também, digita aí, diga assim: ser fiel, diga assim, mas também, diga, ser frutífero. É uma via de mão dupla. Tem gente que quer apenas ser fiel com Deus e fiel na igreja, mas eles não querem ser frutíferos. Não querem gerar frutos para Deus. Tem outros que é o contrário. Eles querem gerar muitos frutos, muitos resultados para Deus, mas eles não querem ser fiel a Deus. É uma via de mão dupla. Diga comigo, fidelidade. Diga comigo, frutificação. Pastor, mas o que é fruto? Frutos são resultados. Que resultados eu estou produzindo no reino de Deus? Que resultados eu estou produzindo para o reino de Deus? Eu vou citar alguns versículos, nós não vamos ler agora, porque isso vai ser meditado lá no seu GC. Quem participa de um GC aqui, meu irmão? Lá no GC isso vai ser trabalhado. Por exemplo, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, diz que todos fomos chamados para dar frutos. Você recebe isso? Diga assim, diga bem forte, fui chamado para dar frutos. Resultados. Por exemplo, lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8, diz que ser frutífero é uma maneira de glorificar a Deus. Ser frutífero glorifica a Deus sobre essa terra. Por exemplo, lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 10, diz que ser frutífero agrada o coração de Deus. Glorifica o coração de Deus. Ser frutífero Quantos querem agradar o coração do Pai aqui, ó? Você que está em casa, você quer agradar o coração do Pai? Então qual é a resposta? Sejamos fiel, mas também sejamos frutíferos. Por exemplo, em Mateus capítulo 21, versículo 19, Jesus reservou um julgamento mais severo para aquela árvore infrutífera. A Bíblia diz que Jesus foi procurar frutos naquela figueira e achou apenas folha. Meu irmão, quando Deus vier ao nosso encontro, quando Jesus vier ao nosso encontro, Ele não encontre apenas folha,
mas ele encontre frutos que glorificam o nome dele. Também a nação de Israel perdeu o seu privilégio, sabe por quê? Porque não gerou frutos. E a Bíblia diz que essa responsabilidade foi passada a nós, foi passada aos gentios, foi passada à igreja. E, irmãos, hoje nós somos os responsáveis diante de Deus, diga comigo, de gerar frutos. Quantos querem gerar frutos para esse Deus maravilhoso? Pastor, o que é frutos? Eu já falei, frutos são resultados. Deixa eu ler para você, eu vou apenas citar, Mateus capítulo 3, versículo 8, existe o fruto do arrependimento. Também Mateus capítulo 7, versículos 16 a 21, diz que a prática da palavra de Deus, ela gera frutos. João capítulo 15, versículos 7 e 8, diz que orações respondidas, elas são frutos. Romanos capítulo 15, versículo 28, diz que as ofertas que nós trazemos à casa do Senhor, as nossas ofertas, completa para mim, as nossas ofertas, elas são frutos que nós deixamos na casa do Senhor. Agora eu gosto de Romanos capítulo 1, versículo 13. Romanos 1, 13, vai lá, recebe. Almas são frutos que nós geramos para Deus. Vidas que nós alcançamos com o Evangelho. Irmão, vai lá, uma dinâmica bem rápida, você que está em casa me acompanha, completa. O fruto de uma laranja é outra. Você tem certeza disso? Vamos lá, vamos tentar de novo. O fruto de uma laranja é outra. O fruto de uma banana é outra. O fruto de uma maçã é outra. Então completa, o fruto de um crente é outro. Vamos gerar vidas para o Senhor Jesus. Irmãos, essa semana nós estamos nos preparando, daqui a pouco eu vou falar, Deus nos deu uma palavra, e essa semana será um divisor de águas na tua vida. O que você perdeu no primeiro semestre, Deus vai restituir nesse segundo semestre. Levanta a tua mão e já começa a profetizar, diga comigo, eu vou virar o jogo no segundo tempo. Uau! A igreja poderosa, você que está em casa, profetiza que no segundo tempo você vai virar esse jogo. Meu querido, a igreja de Atos era uma igreja que gerava frutos, uma igreja fiel e que gerava frutos. Quando nós olhamos para Pedro, quando nós olhamos para João, quando nós olhamos para aquela igreja, para aquela comunidade, quando nós olhamos para aqueles homens, nós entendemos uma comunidade que gera vida, que gera propósito, que dá destino para as pessoas. Uma igreja que entende o seu propósito, pessoas na igreja que entendem o seu propósito. Sabe que foram chamados por Deus. Como eu disse, sabe que não tropeçaram lá e caíram aqui dentro, mas que estão aqui porque estão atendendo a um chamado de Deus. Lá em Atos, capítulo 3, se você tem a Bíblia, abra ela, você está em casa, nos acompanhe. Nós estamos lendo, nesse mês de julho, o livro de Atos dos Apóstolos. Quando eu cheguei no capítulo 3, os céus se abriram e Deus trouxe uma palavra. A história conta de Pedro e João quando eles subiam ao templo para orar.
E chegando ali, eles encontraram um homem coxo, paralítico, sentado à porta do templo, à porta da igreja. Aquele homem estava ali pedindo uma esmola, aquele homem estava ali precisando de um favor. A Bíblia diz que Pedro e João olham para ele e dizem: nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, nós te damos. E falaram para ele: levanta-te, em nome de Jesus. Algumas coisas que eu aprendo, e nós vamos aqui no tema. A primeira coisa, Atos capítulo 3, versículo 1. Ora, Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, sendo a hora 9. Juntos subiam ao templo para orar. De cara eu já aprendo 2 princípios. Diga comigo bem forte: unidade. Diga comigo: oração. Você que está participando, escreve aí: unidade e oração. 2 princípios que fazem a diferença dentro de um casamento. 2 princípios que fazem a diferença numa família. 2 princípios que fazem a diferença num GC, numa igreja. Quando estes oram juntos. Quando estes concordam juntos. A Bíblia diz que Pedro e João estavam subindo juntos em concordância, num só espírito para orar. O poder da concordância destrói toda a força do inferno. A igreja que ora unida, irmãos, ela arrebenta com o inferno. Pedro e João subiram juntos, unidade em oração. Meu irmão, unidade é a alma da comunhão. Igreja é o corpo de Cristo, a unidade é o coração que pulsa a vida. Diz o Salmo 133 que aonde há união, Deus ali derrama a sua bênção. Eles subiram juntos. A Bíblia diz que quando eles chegam no versículo 2, estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre da sua mãe. A Bíblia diz: o qual diariamente punham a porta do templo chamada Formosa, exatamente para ele ali pedir esmola aos que entravam no templo. Algumas coisas me chamam a atenção. Um homem coxo e um homem paralítico era colocado na porta do templo. Mas eu pergunto para você: quantos hoje estão coxos? Quantos hoje estão paralíticos? Não no seu físico, mas eles estão paralisados na sua alma. Eles estão paralisados na sua vida espiritual. Eles estão coxos, eles estão paralíticos, eles estão travados na sua vida financeira. Quantos estão na mesma condição desse homem? A vida não acontece, os sonhos estão trancados, os sonhos estão travados, e como a perna daqueles homens, simplesmente está atrofiado. A Bíblia diz que diariamente colocavam esse homem, precisavam carregar ele. Meu irmão, quantas pessoas, infelizmente, quem sabe você que está me assistindo, precisa ser carregado. E eu digo para você, sim, há momentos da nossa vida que nós precisamos ser carregados. Sim, há momentos da nossa vida, muitas vezes quando envolve as lutas e tribulações, que nós precisamos ser carregados. Mas eu quero te dizer que esta não é o propósito de Deus para a tua vida, meu irmão. Porém, mais do que viver a vida sendo carregado, Deus quer te curar, Deus quer te restaurar, Deus quer mover na tua vida, e você é quem vai carregar os outros. É isso que nós precisamos entender, querido.
O coxo é aquele que não pode andar, é aquele que não consegue andar. E uma frase que me chamou a atenção: estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre da sua mãe. Essa frase me chamou a atenção: desde o ventre da sua mãe. Eu não sei exatamente por que esse menino se tornou um paralítico. Eu não sei exatamente por que ele se tornou uma criança e um adulto com as suas pernas atrofiadas. O Espírito Santo colocou no meu coração: existem pessoas que desde o ventre da sua mãe foram amaldiçoados. Desde o ventre, e por circunstâncias que a sua mãe e por circunstâncias que os seus pais passaram, você foi rejeitado no ventre da mãe. Há pessoas que passam por maldições hereditárias, maldições que desde o ventre acompanham a sua vida, trazendo vícios, trazendo divórcio, trazendo miséria, trazendo destruição, trazendo atrofia, como aquele homem estava. Situações que foram geradas no ventre materno, situações que geraram traumas interiores, situações que geraram raízes interiores e a tua vida não funciona, ou áreas da tua vida não deslancham. Hoje o Espírito Santo vai identificar qual área da tua vida está travado, qual área da tua vida está paralisado, e depois nós vamos ungir a tua vida, e eu creio que Deus trará libertação essa noite. Meu irmão, escute: situações que fazem de você uma pessoa com complexos de inferioridade, fazem de você hoje uma pessoa que cultiva medo diante dos desafios que você tem na vida, que fazem de você hoje uma pessoa que você não sabe porquê, mas você carrega um ódio, você carrega uma raiva no teu coração, como aquele menino desde o ventre materno. Você não consegue deslanchar, você não consegue crer, você não consegue tomar posse. A condição daquele homem era miserável, a condição daquele homem era de um pedinte, a condição daquele homem era de humilhação. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja, estamos na mesma condição daquele homem, a nossa vida espiritual está na mesma condição daquele homem, as nossas emoções estão nas mesmas condições daquele homem, a nossa vida profissional, a nossa vida financeira, os nossos sonhos. Eu não sei, o Espírito Santo de Deus vai identificar. Aquele homem, ele vivia sentado na porta do templo mendigando as bênçãos. Ele vivia sentado na porta do templo mendigando o favor dos outros. Ele olhava para as pessoas que passavam na porta do templo, e ali sentado, eu acredito que ele estendia a mão, e ele expressava que ele precisaria de alguma coisa, que ele precisaria de uma doação, se alguém tivesse pena dele, se alguém pudesse estender a mão para ele. O que ele não entendeu ainda, e que muitos não entenderam também, é que o teu milagre, ele não vem da mão do homem, o teu milagre, ele vem da mão de Deus. Meu irmão, ele não havia aprendido isso ainda. A sua vitória não vem de homens, a sua vitória vem de Deus. Todos os dias ele estava no templo, todos os dias ele estava na igreja, mas ele dependia de pessoas, ele olhava para pessoas, ele queria receber algo da mão das pessoas. Talvez você está achando que a solução do teu problema está no pastor,
Talvez você está achando que a solução do teu problema está no discipulador. Talvez você acha que o que você precisa, uma pessoa influente, ela pode te dar. Talvez um irmão rico na igreja, esse vai poder me ajudar. Talvez, meu irmão, as amizades vão poder me ajudar. E nós vivemos mendigando no meio da igreja. Nós vivemos mendigando e ainda nós não entendemos e nós não tomamos posse e autoridade do nome de Cristo, que o meu milagre já está nas mãos do Senhor, o meu Deus. Nós não podemos confundir, diga comigo assim, canal com fonte. Meu irmão, o canal, Deus usa qualquer um. Eu não sei hoje no que você está trabalhando, e talvez hoje este é o canal que Deus usa para te abençoar. Amanhã você pode mudar de emprego, e Deus vai usar outro canal para te abençoar. Pode mudar o canal, escute isso, mas nunca pode mudar a fonte. A fonte sempre tem que ser a mesma, e se chama Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou canal, pastor Gladson é canal, pastora Francine é canal, teu discipulador é canal, um líder ele é canal, meu irmão, mas ele é simplesmente canal. Quem tem o teu milagre é Deus. Irmão, escute isso. A Bíblia diz que o qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. Escute isso, comunidade, vida e propósito. Pedro e João é um símbolo profético da igreja. Pedro e João é um símbolo profético da igreja. Aquele homem pediu esmolas como ele sempre fazia, mas aquilo não era a vontade de Deus para a vida dele. Quantos hoje estão chorando pelos cantos, estão reclamando pelos cantos? Quantos hoje vivem um espírito de comiseração? Talvez você que está em casa me assistindo, sentindo pena de si, se fazendo de vítima, se vitimando diante das situações como aquele homem estava. Mas escute isso, você vai ficar esmolando até que um homem de Deus cruze o teu caminho. Você vai ficar esmolando até que um profeta de Deus libere uma palavra sobre a tua vida. Pedro e João cruzaram o caminho daquele homem. A igreja poderosa, a igreja cheia do Espírito Santo, cruzaram o caminho daquele homem. E levante a mão e receba o mesmo que foi liberado sobre aquele homem coxo, Deus está liberando sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que Pedro, fixando os olhos nele, com João, disse: olha para nós. Imagine na sua mente, Pedro e João estavam adentrando no templo, aquele homem estava sentado. Pedro fixa os olhos nele e diz para ele: olha para nós. Pedro e João é um símbolo aqui profético da igreja. Meu irmão, a Bíblia diz então que ele estava atento, esperando receber alguma coisa. O mundo está esperando receber algo da igreja. Diante dessa pandemia, nós que somos a igreja, como nós vamos nos posicionar? Será que nós vamos retroceder? Será que nós vamos amedrontar? Ser prudente, sim. Covarde, jamais.
A Bíblia diz que aquele homem ficou olhando para Pedro e João, e agora eu te pergunto, para onde nós estamos olhando? Aonde eu e você estamos fixando os nossos olhos nesses dias? Talvez você tenha uma situação de paralisia em alguma área da tua vida, as finanças travadas, os sonhos travados, a vida espiritual está atrofiada. Mas eu quero te perguntar, aonde você está fixando os seus olhos? Você está fixando os seus olhos toda noite no Jornal Nacional? Será que eu e você estamos fixando os nossos olhos na conversa de quem não tem fé, de quem só fala coisa ruim, de quem só fala de morte, de destruição, de praga? Será que nós estamos fixando o nosso olhar na nossa situação, que é difícil, mas o Espírito do Senhor te diz essa noite, coloca os teus olhos no Senhor. Coloca os teus olhos em gente que tem fé, em gente que tem uma palavra para liberar sobre a tua vida. Meu irmão, escute isso, deixa eu te falar, já partindo para a conclusão dessa mensagem, nós orarmos. E ele estava ali atento, esperando receber algo da parte deles. Pedro então disse, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu te digo, mas eis que eu te digo. Pedro disse, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. E a Bíblia diz, em nome de Jesus, levanta e anda. A igreja não pode dar o que ela não tem. Se ela não tem o poder do Espírito Santo, ela não pode dar nada. Agora, se a igreja ora, se a igreja tem propósito, se a igreja é unida, a igreja pode olhar para o mundo, a igreja pode olhar para os paralíticos à sua volta e dizer, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, agora o que eu te dou, que é o nome que está acima de todo nome, eu te dou agora, levanta-te e anda em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você, quando eu avanço para Atos, capítulo 4, versículo 22, diz assim, porque o homem em quem se operara aquele milagre de saúde, tinha mais de 40 anos de idade. Aquele homem, Agnaldo, que foi operado o milagre, ele tinha mais de 40 anos, isso significa que a primeira parte da vida daquele homem, desde o ventre, foi paralítico, foi atrofiado. O primeiro período da vida daquele homem, dos seus 40 anos, foi sentado na porta do templo pedindo esmola. Mas quando o evangelho cruzou a vida daquele homem, quando foi liberada uma palavra profética sobre ele, o segundo período da vida dele, agora trata-se de um homem curado, de um homem restaurado, de um homem com as pernas fortes, de um homem que caminha, de um homem que realiza, de um homem que tem propósito. Levanta a tua mão e receba. Porque talvez o primeiro período deste ano foi difícil, o primeiro período desse ano foi de paralisia, foi de sonhos paralisados, mas eu declaro e profetizo que o segundo período desse ano, que o segundo semestre desse ano, será meses de milagre na tua vida. Aplauda o Senhor e se coloque em pé. Oh! Quantos querem profetizar sobre os próximos 6 meses sobre a sua vida? Você que está em casa, a partir de amanhã, a partir de quando? Nós vamos começar um projeto aqui nesta igreja, chamado 6 dias de propósito, para 6 meses de vitória.
O primeiro período da minha vida foi difícil, mas o segundo período será de milagres. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Sabe quando você termina o ano e começa o outro? Você começa 1º de janeiro cheio de expectativa. Você começa 1º de janeiro cheio de sonhos. Pois é assim que você vai começar o teu segundo semestre. Deus fará novo todas as coisas na tua vida. Pastor, mas como é que vai ser o nosso projeto? Serão 6 dias, a partir de amanhã, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e encerramos no sábado. Amém. Nós viemos domingo no culto de ceia, meu irmão, e os céus vão se abrir sobre esse lugar. Oh, glória. Amém. Qual é a área da tua vida que está travada? Você vai apresentar diante do Senhor nesses 6 próximos dias. Qual é a área da tua vida que está amarrada, que está coxo, que está paralítico? O mesmo poder que fortaleceu as pernas daquele homem é o poder que vai fortalecer as tuas pernas espirituais. Oh, glória. Durante os 6 dias, nós teremos 3 horários de oração aqui na igreja. A partir de amanhã, está lá, oração presencial aqui na igreja. A igreja estará aberta às 7 da manhã, às 3 da tarde e às 10 da noite. Você que está em casa, que está me acompanhando, preste atenção, nós vamos entrar juntos nesse propósito. 7 da manhã, 3 da tarde, 10 da noite. Eu creio que a tua família merece esse sacrifício. Meu irmão, escute isso. Se o teu sonho não merece o teu sacrifício de vir aqui na igreja nesses 6 dias, desculpe minha franqueza, mas é um sonho muito pequenininho. Agora, se o teu sonho é grande, você vai entrar nesse desafio com Deus. Glória a Deus. Agora, se você realmente não pode, porque tem irmãos que viajam, tem irmãos que trabalham fora, tem irmãos que de fato precisam ficar em isolamento, esses irmãos farão o seu propósito em casa, ou 7 da manhã, ou 3 horas da tarde, ou 8 horas da noite, ou 10 horas da noite, presencial, ou na tua casa, o anjo do Senhor vai te visitar. Qual é a área que está atrofiada? Qual é a área que está paralisada? E durante os 6 dias, ali embaixo ali, ó, nós teremos uma live pela página da igreja, sempre às 7 horas da noite. Amém. Glória a Deus. Durante os 6 dias, pela página da igreja, nós teremos de 15 a 20 minutos para compartilhar um texto, para animar a tua fé, para nós estarmos firmes nesses 6 dias. Quantos estão empolgados com o que Deus vai fazer nos próximos 6 meses? Coloca a tua mão assim com a palma para cima. Vem aqui, pastor Gladson, pastora Francine. Meu irmão, nós cremos no ato da unção com óleo, porque o óleo, você que está aqui, você que está em casa, o óleo representa o Espírito Santo. Então, se você está em casa e você tem um óleo de unção, corre lá agora para pegar. Prepara, porque você aí vai ungir as tuas mãos. Se você não tem um óleo específico, pegue um óleo de cozinha, coloque numa colher. Ele é um símbolo. E você vai ungir as tuas mãos. Tem um lugar que está enfermo, tem um lugar que está doente, você vai ungir. Deus vai liberar um poder de cura nesse lugar. Então coloca as tuas mãos assim esticadas,
palmas para cima. Os pastores vão passar, eles vão borrifar o óleo. Quando eles borrifar o óleo, tenha um ato profético, querido. Fecha a tua mão, coloca a mão sobre a tua cabeça. Aquilo que Deus, talvez tenha um lugar que é enfermo, coloca a mão. Se você sente que os teus pés estão paralisados, impõe as mãos. Manifesta a tua fé agora. Os pastores podem caminhar no meio dos irmãos. Vamos cantar ao Senhor nosso Deus. Nós temos quase 50 pontos nos acompanhando agora. Faz isso agora na tua casa. Age pela tua fé. Você tem familiares, tem outros com você. Unge a mão deles também. Ministra essa unção sobre eles também. Vai orando ao Senhor agora. A unção de Deus é liberada sobre nós. Serão 6 dias de propósito. Serão 6 dias de guerra, de batalha espiritual. Compartilha isso com mais pessoas. Compartilha isso nas redes sociais. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu. Ó, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração. Você pode cantar ao Senhor, o nosso Deus, nos acompanhar em nome de Jesus. Santo, A Bíblia diz, Pedro disse para ele: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Agora, meu irmão, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Sejam destravadas áreas da tua vida. Sejam destravadas agora. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te agora e anda. Volta a sonhar agora. Volta a crer agora. Que o segundo período do ano, os 6 próximos meses, milagre sobrenatural será liberado sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu ministério. Oh, rieba, solderene, cloa. Vidente, não és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser E a igreja canta, declara: eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser. Levanta as tuas mãos e a igreja canta: Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, quem tu és e enche o meu coração do amor que Se você é batizado no Espírito Santo, ora em línguas agora. Se você é batizado no Espírito Santo, ora em línguas, ora. Ora em línguas agora. Riendere cloma noa basindere cloa. E enche o meu coração do amor que faz
Escute. Oh, reabasudere necloa. E a Bíblia diz que ele, Pedro, tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e os seus tornozelos receberam força. Levanta a tua mão direita, porque ele te diz: eis que essa noite eu te seguro pela tua mão direita, eu fortaleço as tuas pernas espirituais, eu fortaleço tua vida espiritual. Receba no Espírito. Ore comigo, diga: Senhor meu Deus, bem forte, diga assim: eu declaro os 6 próximos dias, diga comigo, serão. Você que está em casa também declare, diga: serão. Diga: dias de propósito, de guerra, para declarar. Diga: profetizar. 6 meses de vitórias, de milagres. Diga: eu creio. Toda área paralítica, diga: paralisada. Diga comigo: atrofiada na minha vida. Declara assim: será curada. Diga: restaurada. Diga: livre. Uou, aleluia. Eu vou construir. Receba da parte do Senhor essa palavra. Você que está em casa, 7 da manhã, 3 da tarde, 10 da noite, compartilha. Glória a Deus. Aleluia. Colocaram aqui para nós, lá na nossa página do Facebook, celebra, 3 pessoas decidiram descer as águas do batismo. A Ana, a Cíntia e a Adriana. E por essas vidas, a igreja deu um brado de vitória. Deu um brado de vitória. Vai na graça, vai na paz. Fica ligado nas redes sociais, em nome do nosso Senhor Jesus. Receba essa bênção, aleluia. Botei óleo ungido na testa agora. Quer saber como fazer a sua contribuição no aplicativo da Conviver? Você seleciona o que quer fazer: doação para nossos projetos sociais, dízimo ou oferta. Baixe agora mesmo o PicPay. Com ele você poderá adicionar um cartão ou créditos por boleto bancário, DOC ou TED. Confira as informações, preencha os dados e você será direcionado para o PicPay e pronto. Um clique e você fez sua parte. Aplicativo Conviver, uma ferramenta poderosa em suas mãos. Baixe agora. Você já baixou o nosso aplicativo?
Fique por dentro de tudo o que acontece aqui na Conviver Comunidade Cristã. Se você é um visitante ou membro, faça seu cadastro de forma simples e desfrute do nosso portal online. Conheça tudo sobre nossos ministérios, projetos sociais, notícias em primeira mão do Conviver News, assistir às transmissões ao vivo com Bíblia online, encontre seu GC e muito mais. Você pode compartilhar direto do aplicativo em suas redes sociais tudo o que acontece aqui na Conviver. Personalize o seu devocional ou participe do mural de orações. Você pode orar, enviar mensagens e ajudar quem precisa. Aplicativo Conviver, uma ferramenta poderosa em suas mãos. Baixe agora!